base que vamos meditar nesta noite, um texto muito prático para nós lermos. Apocalipse, muito fácil de achar, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Eu leio uma vez e depois uma segunda vez nós lemos todos juntos, pode ser? Vamos ver? Apocalipse capítulo 14, versículo número 13. Vou ler uma vez, os irmãos por gentileza me acompanhem, e na segunda vez nós lemos juntos. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amém? É isso que está na Bíblia dos irmãos? Ok, vamos ler juntos? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, verso 13. Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Eu quero pensar com os irmãos, quero desenvolver com os irmãos um tema que está implícito no texto, que é bem-aventurados. Felizes, felizes os que morrem no Senhor. Felizes os que morrem no Senhor. Gostaria muito que você acompanhasse com toda a atenção, a máxima atenção, aquilo que vamos partilhar. Meus irmãos, este ano de 2020, ano difícil, não somente para uma nação, para um bairro, para uma cidade, mas para o mundo. E ele continua difícil. Salvo engano aqui, não quero precisar esta informação, mas de sexta para sábado nos Estados Unidos, de sexta para sábado, mais 1000 mortes aproximadamente, desta doença chamada Covid-19. Este momento da história é um momento que se fala muito de mortes. Amanhã, 2 de novembro, muitas pessoas estarão indo a um local chamado cemitério. Muitas pessoas, em todo o mundo, países, Brasil, milhares de pessoas com hábitos diferentes estarão indo até lá. E eu quero aqui me deter ao cuidado de não apontar nenhuma posição de crítica porque estão indo, enfim, quero me conter nisso. Quero voltar agora para a sequência da nossa meditação e dizer que este mesmo texto, numa outra tradução da Bíblia, chamada a versão corrigida, diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Procure observar bem o que está escrito nesse texto. Agora, nesta versão, a versão que nós lemos inicialmente, atualizada, dizia: descansem das suas fadigas. Nessa tradução diz: descansem dos seus trabalhos. Mas nas duas traduções nós temos a expressão final que diz: as suas obras seguem, acompanham aquela pessoa. Mas também há uma palavra nas duas traduções que é novamente bem-aventurados, felizes os que morrem no Senhor. Numa outra tradução, chamado NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: então ouvi uma voz do céu que disse: escreva isso,
posição de exercício de atividade, que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levaram consigo o resultado dos seus serviços. Meus irmãos, é necessário eu e você, nesta noite, mais do que nunca, eu e você refletirmos na história da nossa vida e o tempo de duração da nossa vida e para que nós estamos vivendo. Por que você está vivo? Para que você serve? Para que eu sirvo? Para que nós servimos? O texto que nós mencionamos, de uma certa forma, ele fala sobre um encontro com Deus. Um encontro com Deus. Ele não fala sobre o retorno de Cristo. Ele não fala sobre o arrebatamento. Ele fala sobre a morte. E todos sabemos que depois da morte vem um encontro com Deus. Um encontro para sempre. Um encontro onde nós estaremos prestando contas de toda a nossa vida. Romanos 14, 12 vai dizer que cada um de nós dará contas de si mesmo. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, para nós não termos a tendência de nos movimentar na nossa vida pela mentalidade de outra pessoa. Nós temos que ter a nossa própria individualidade e a nossa própria responsabilidade. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, eu vou citar muitos textos, tá? Mas se não for possível te acompanhar, não há problema. Diz assim: lembra-te do teu Criador, Eclesiastes 12, nos dias da tua mocidade, quando você ainda é jovem, antes que venham os maus dias, antes que se escureça o sol e a lua, antes que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te. A pergunta é: quem quer morrer hoje? Quem quer morrer amanhã? Quem quer morrer essa semana? Quem quer morrer este ano? Nos próximos 10 anos? Ninguém diz que quer. Ninguém diz que quer. A razão é simples: morrer não é bom. Nenhum indivíduo em seu são estado físico e mental deseja morrer. A própria palavra de Deus relaciona a morte ao pecado. Romanos 5,12 vai dizer assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Há algum tempo, através de uma leitura, tomei conhecimento que nas ilhas, chamadas Ilhas Fiji, pode ser que a minha pronúncia não esteja adequada, havia o costume de se chamar de volta os mortos. Os nativos subiam nas árvores e ficavam gritando aos seus parentes mortos para que eles voltassem, chamando-os. Uma atitude de não aceitação da morte. A ciência médica tem gasto bilhões e bilhões de dólares em busca de pelo menos um prolongamento da vida. Anunciou-se com alegria há pouco tempo que pela primeira vez na história a expectativa de vida dos brasileiros ultrapassa os 70 anos. Entretanto, a morte está aí, sempre presente, atingindo qualquer pessoa, recém-nascidos, adolescentes, jovens, idosos, doentes, sãos, e isto a qualquer momento, às vezes inesperadamente e de forma trágica. Costumamos até dizer no nosso dia a dia que para morrer
condição, estado físico e mental, que não esteja passando por um sofrimento por demais desesperador, deseja morrer. Mesmo quem tem certeza de que vai morar no céu, não quer ir para lá tão depressa. Às vezes nós brincamos no dia a dia, no convívio com os irmãos, no ambiente da igreja, né? Nós perguntamos, né? Quem tem certeza da salvação, levante a mão. Aí aquele grupo bonito levanta a mão, né? Certeza da salvação, certeza de que entregou a vida para Cristo. Aí levanta a mão. E aí pergunta, a segunda pergunta, né? E quem quer morrer hoje? Não se costuma levantar a mão. Agora, se morrer não é não, se morrer não é bom. Pior é morrer mal. Pior é morrer mal. E aqui, diante dessa afirmação, nasce uma pergunta: estamos preparados para morrer? Você não quer, mas se você morrer hoje, agora, você estará morrendo bem ou mal? Dentro do texto que nós lemos, felizes os que morrem no Senhor. Voltando para o texto, já que a morte é inevitável, enquanto Cristo não voltar, precisamos buscar o quê? Uma boa morte. E o nosso texto base nos diz que há uma maneira de se morrer bem, a saber, morrer no Senhor. Querem repetir comigo? Morrer no Senhor. Há um grupo de pessoas que mesmo na morte, mesmo não a desejando para si, são bem-aventurados nela, a saber, os que morrem no Senhor. Daí você pergunta: o que é morrer no Senhor? Leia o texto novamente. Leia o texto novamente. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. As suas obras. A maneira como você vive diz se você está no Senhor ou não. Ninguém deve pensar, e aqui foi muito bem falado hoje, um pouco, né? Ninguém deve pensar que 1 hora, 2 horas de culto é resposta para a nossa vida. Ninguém deve pensar nisso. Ninguém deve pensar porque participa de um culto durante a semana, numa quarta-feira, isso é o suficiente. É preciso uma vida de entrega, uma vida onde cada dia, cada hora, cada minuto da minha vida, eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, de maneira genuína, autêntica, que eu não preciso andar pelas travessas, por atalhos. Mais informações temos também. Vamos lá. Bíblia, Palavra de Deus. Eu quero bastante Bíblia hoje. Apocalipse capítulo 7, de 9 a 17. Veja o que vai dizer. Não é todos que conhecem esse texto, viu? Deixa eu explicar isso. Não é todos, não. Não é todos. Aliás, diga-se que talvez a maioria não conheça. Apocalipse 7, de 9 a 17. Depois destas coisas, olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, verso 12: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças
e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? 14. E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Os irmãos podem estar estranhando um pouquinho, eu li em outra tradução, viu? Eu li na versão corrigida esse texto. Morrer no Senhor é morrer como alguém que teve fé, que exerceu fé em Jesus. Morrer no Senhor é morrer como alguém que teve as suas vestiduras, isto é, a sua vida, o seu coração, limpos, purificados pelo sangue de Jesus. Morrer no Senhor é morrer como alguém que pela fé, arrependido de seus pecados, rendeu-se aos pés do Senhor Jesus. Bem-aventurados, felizes são estes, diz o texto. Mas bem-aventurados, felizes, por quê? Que vantagem tem os que morrem no Senhor? Disse de um senhor chamado Dr. John. Ele foi um homem eminente entre os metodistas do sul dos Estados Unidos, e estando ele gravemente enfermo, esperava com calma o dia e a hora de sua morte. Aproximando-se, seu filho, que era um pastor, obrigado, meu irmão, e que estava em sua companhia, e era a véspera do domingo, o filho hesitou em deixar o seu pai e ir pregar na igreja a qual ele pastoreava. Então aquele senhor chamou o seu filho de maneira muito assim, carinhosa, cuidadosa, palavra doce, falou: meu filho, hoje eu estou me sentindo um pouco melhor. Você deve ir logo, porque você precisa de se preparar para pregar amanhã em sua igreja. E fique tranquilo, porque se eu partir deste mundo na tua ausência, você já sabe onde nós nos reuniremos. Nós vamos nos encontrar. Percebem a diferença? Nós sabemos para onde nós vamos. O Senhor Jesus já preparou para nós o caminho. Jesus disse muito claro que Ele é o quê? Vocês conhecem João 14,6? Assim, decora? Conhecem? O caminho. Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou. Ninguém. Nós sabemos. O que nós precisamos é viver isso. É viver Jesus em nossas vidas. É mostrarmos através das nossas atitudes que Jesus de fato Ele está vivo. Ele está dentro de nós através da pessoa do Espírito. Mas nós, por algum motivo, talvez, não sei, isso cada um vai responder por si, nós podemos estar entristecendo o Espírito que quer usar a nossa vida. A morte em si,
é igual para todos, pertencentes ou não a Jesus, mas para os de Jesus, ainda que não a desejem, ela não traz favor, e tem um significado diferente. É hora de libertação, é hora de ingressar numa vida mais gloriosa, uma vida eterna, de ininterrupta comunhão com o Senhor. Foi por isso que Moody, em certa ocasião, ele disse assim: algum dia vocês lerão nos jornais que D.L. Moody morreu. Não creio absolutamente nisso. Naquele momento, eu estarei mais vivo do que agora. Louvado seja Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu em sua segunda carta aos Coríntios, dizendo assim, segundo aos Coríntios 5:1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Meus irmãos, vocês que estão me acompanhando agora, a nossa fé não pode estar limitada a esta vida. Nós não podemos pregar um evangelho de coisas, de objeto, e ter casa, e ter dinheiro, e ter um bom emprego, e ter um curso tal. Eu preciso de pregar a eternidade. Eu preciso de pregar de que há um céu maravilhoso, um lugar que não haverá dor, não haverá choro, e que nós podemos morar lá, se nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, e anunciarmos isso, falarmos, porque a Bíblia diz que a gente fala do que o nosso coração está cheio. Quando você crê em algo, você fala, você fala, você fala. Conta-se que um casal de missionários, eles estavam prestes a terem, a morrerem. Eles estavam, segundo a história, ambos fizeram um buraco e colocaram eles em pé e deixaram apenas a cabeça de fora, um do lado do outro. E então passava-se uma carroça com uma lâmina e cortava a cabeça, e eles estavam prestes a morrer. E o missionário então, olhando para sua esposa de maneira assim doída, e falou: querida, adeus. E ela retornou a ele dizendo: querido, adeus não, até logo. Meus irmãos, nós não podemos crer no Evangelho do Senhor de forma diferente dessa que eu estou pregando. Se alguém pregar um outro Evangelho diferente desse que eu estou pregando, os irmãos não acreditem, porque esse não é Bíblia. Este é Bíblia. E os irmãos podem conferir pelas Escrituras. Os que morrem no Senhor, os que morrem no Senhor, terão a felicidade de serem chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19. Muitos não conhecem esse texto. Vamos lá? Apocalipse capítulo 19, de 1 a 9. Acompanhe, por gentileza. E depois destas coisas, Apocalipse 19, de 1 a 9. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos,
e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Muitos são convidados, mas permanecem indiferentes. Muitos são convidados, mas permanecem indiferentes. Morrem, mas não no Senhor, e não participam da grande ceia. Outro texto, não tão conhecido, Lucas capítulo 14, versículo 15 a 24, vai dizer assim, Lucas 14, de 15 a 24, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Os que morrem no Senhor terão a felicidade de participarem da primeira ressurreição, a ressurreição para a vida. Apocalipse capítulo 20, 4 a 6 e depois 7 a 15. Eu estou lendo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque estes não têm poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Eu li Apocalipse 20, de 4 a 6. Agora, Apocalipse 20, de 7 a 15. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra,
Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu quero terminar, irmãos. Quero repetir. Ninguém quer, mas a morte existe para todos. É preciso então procurar morrer bem. Uma boa morte. Morrer bem é morrer no Senhor. Quem morre no Senhor, nós estamos aprendendo, é bem-aventurado, feliz. Terá a felicidade de estar presente nas bodas do Cordeiro, e terá a felicidade de participar da primeira ressurreição, a ressurreição para a vida eterna. Termino com duas perguntas. Como está o seu relacionamento com Deus? Se a morte vier hoje para você, como te encontrará em relação a Deus? Que Deus nos abençoe.